Bom dia, então. Vamos continuar os trabalhos nesse terceiro dia do nosso terceiro Sinaru, continuando com as mesas redondas, essa de número 3, pesquisa sobre o rural urbano no Rio Grande do Sul no Brasil. Nós temos hoje, tínhamos mais convidados, porém teremos 3 representantes, então. Chamo a mesa a representante da FEE, senhora Roseta Mamarella, que é socióloga e hoje falará sobre a questão. Chamo a mesa também o senhor Ézio Gomes, engenheiro agrônomo, representante da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Chamo a mesa também o professor Ivaldo Guerra, representante do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa mesa redonda tem o objetivo de socializar ainda mais as pesquisas que diferentes institutos têm desenvolvido ao longo dos últimos anos. Para começar, então, passo a palavra à senhora Roseta Mamarella, da FEE. Em primeiro lugar, bom dia a todos e muito obrigada pelo convite para participar desse simpósio. Bem, o que eu vou falar, o que me pediram para falar, é sobre a experiência de pesquisa na área urbana e regional dentro da Fundação de Economia e Estatística. Como vocês sabem, a Fundação de Economia e Estatística é uma instituição do Estado do Rio Grande do Sul, ligado ao planejamento, à Secretaria do Planejamento, tem como tarefa básica, função básica, assessorar o governo do Estado em termos de produção de dados, produção de estatística e estudos na área econômica, social, regional, né? E dentro da Fundação de Economia e Estatística, em 1989, foi criado um núcleo específico que fazia pesquisas sobre estudos regionais e urbanos. E eu, mais ou menos, o que eu vou relatar para vocês, na verdade, é um relato simples, né, para dar ao conhecimento de vocês todos a história desse núcleo e a história, mais ou menos, da produção e quais são as possibilidades de pesquisa que se encontra dentro do núcleo na FEE. Bom, antecede a criação do Núcleo de Estudos Regionais Urbanos, oficialmente dentro da Fundação de Economia, um conjunto de estudos e trabalhos que foram sendo produzidos e que justificaram a especificidade desse núcleo e dessa temática como uma temática substantiva e importante dentro da Fundação. 2 tipos de trabalhos, 2 conjuntos temáticos já vinham sendo priorizados e trabalhados na ocasião. Um com relação à questão urbana e outro com relação à questão regional. Na questão urbana, foram sendo desenvolvidos estudos e trabalhos que tinham como tema central o uso capitalista do solo e a questão da segregação social e da mortalidade infantil ligado às causas, né, às questões sociais. E do ponto de vista regional, diversos estudos foram sendo desenvolvidos que tinham como preocupação central o estudo da renda interna, da distribuição espacial do crescimento da indústria no Rio Grande do Sul, o próprio conceito de região, que estava sendo muito trabalhado nessa época, e alguns ensaios sobre a questão econômica no Rio Grande do Sul. Nesse período foram produzidos alguns trabalhos que se tornaram bastante axiomáticos dentro da Fundação, como, por exemplo, né,
um estudo pioneiro sobre as áreas estatisticamente comparáveis do Rio Grande do Sul, né, que foi feito em colaboração do professor José Antônio Alonso, né, economista, e da professora Zilá Mesquita, geógrafa também, né? Foi feito um estudo importante que teve uma repercussão muito grande sobre a questão da segregação urbana e mortalidade em Porto Alegre, né? E pelas sociólogas Tânia Barcelos e Naia Oliveira, enfim, Carmen Barros e outros, e também que desenvolveram um estudo publicado nas revistas de ensaio sobre o uso capitalista do solo no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. E existia também nesse período um estudo, uma tese de mestrado da Áurea Breitbach, que é especificamente sobre o conceito de região. Ou seja, então esse é um temático, essa questão da problemática urbana e da problemática da região, enquanto tema e enquanto conhecimento empírico da realidade gaúcha, foi sendo gestada nesse período que antecede a criação do próprio núcleo. Quando o núcleo é criado dentro da Fundação de Economia Estatística, sob a presidência da professora Vrana Panizzi, ela que estava presidindo a FEA na ocasião, e ela que vislumbrou exatamente a importância, né, que essa temática tem, se reuniram no núcleo esses trabalhos e essas pessoas e começaram então a se aprofundar sobre as temáticas. Então nós tínhamos nessa ocasião, que vai mais ou menos de 1989 a 1997, mais ou menos nesses 8 anos, 3 grandes áreas temáticas de preocupação de pesquisa, que é, além da questão urbana, que enfocando a questão dos vazios urbanos, que isso também foi um outro estudo que teve uma grande repercussão para Porto Alegre, né, para a Prefeitura de Porto Alegre, inclusive para a determinação, nós soubemos depois que ele serviu como fundamento para a determinação da questão do próprio IPTU, né, na cidade de Porto Alegre, no final dos anos 80. A questão do estudo sobre a urbanização no Rio Grande do Sul, como é que vinha se desenvolvendo o processo de urbanização no Estado. Começaram a se aprofundar, então, os estudos sobre a temática da dominação e da exclusão social urbana e sobre a dinâmica populacional. Então, esses temas foram se tornando sistemáticos dentro da FEE como área de estudos e atuação. Do ponto de vista regional, que foi então a outra área, começaram a tomar corpo, quer dizer, continuaram a tomar corpo e a surgir trabalhos bastante importantes para o Rio Grande do Sul sobre o crescimento econômico regionalizado, né? Foi a época que surge um estudo importante sobre a delimitação de 3 grandes regiões no Rio Grande do Sul, feito pelo professor Alonso, pelo professor Bandeira e Maria Benetti, sobre as 3 grandes regiões do Rio Grande do Sul, né, a Norte, a Sul e a Leste. Também um estudo que teve uma grande influência para os estudos ulteriores que vieram a se desenvolver tanto dentro da própria Fundação como, né, na academia, seja na Fundação, no Instituto de Economia, né, na Faculdade de Economia, como até aqui na Geografia, que você sabe que teve uma repercussão. Teve também estudos sobre a distribuição das atividades econômicas no território, com a tipologia de municípios a partir de sua configuração industrial e da distribuição das atividades industriais, e estudos comparativos de crescimento interregional no Rio Grande do Sul nos anos 80, né? E além dessas 2 áreas, começaram a se desenvolver então uma nova temática que diz respeito à questão urbana regional propriamente dito, que foca a questão das áreas de fronteira e a questão das migrações internas, né?
Então esse é um período bastante rico em termos de produção, né, em termos de produtos, né, além dos estudos sobre os vazios urbanos. Tem, eu acho que assim, um livro que foi lançado nessa época, coordenado pelo professor Pedro Almeida, que é a Economia Gaúcha dos anos 80, é uma coletânea, né, de 3 volumes, que também teve uma repercussão muito grande em termos de desenvolvimento de uma política industrial e econômica para o estado do Rio Grande do Sul, né? Outros, além da questão dos vazios urbanos, surge um estudo muito importante também sobre as migrações, que a Tânia Barcelos faz, né, fazendo uma reconstituição de todo o processo de imigração interna dentro do estado do Rio Grande do Sul. E eu acho outro estudo bastante assim, mais focado, mais de caso, que a Sheila Borba faz, sobre a questão da estruturação do espaço urbano e uma cidade industrial propriamente dita. E ela entra dentro de uma cidade industrial e vê como é que se dá a estruturação dentro dessa cidade, que tem um perfil eminentemente industrial, que é uma cidade da região metropolitana, que no caso foi Campo Bom, com uma característica, uma forte influência da indústria do calçado, né? Então liga uma atividade industrial urbana, que é a indústria do calçado, e como que isso influencia a estruturação urbana dessa cidade, né? Uma terceira fase, eu acho assim, eu dividi por fase, uma terceira fase dos estudos urbanos regionais na Fundação, que vai de 97 a 99, mais ou menos, é marcado por assim, especificamente por um projeto que se desenvolveu dentro da Fundação, que juntou diversas, né, sofreu uma grande transformação, que se traduziu pela diminuição do seu grupo, do seu corpo técnico. E aí nos surgiu também um terceiro desafio, que marca uma quarta etapa muito particular, específica, em termos da pesquisa dentro da Fundação. Nessa ocasião, nós entramos em contato com um grupo de... Só um intervalo. Nesse meio tempo em que a pesquisa foi se produzindo, a FEE foi tendo presença muito ativa em encontros temáticos, Ampur, Ampox. Nesse período, a FEE se torna membro da Ampur, né, Associação Nacional de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, apresenta diversos trabalhos na ABEP, dos sociólogos da Ampox, em diversas instituições. Nesse meio, a gente entrou em contato, então, com diversas outras instituições, e uma delas que marcou essa virada na pesquisa da FEE foi o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? O IPUR. E o IPUR, na época, estava desenvolvendo um projeto financiado, um projeto Pronex, né? Que era um projeto dos núcleos de excelências do CNPq, que era Metrópole, Desigualdades Socioespaciais e Governança Urbana. E a convite, então, do IPUR, a FEE passa a integrar essa rede de pesquisa, que hoje se conhece como Observatório das Metrópoles, né? E que tem, inclusive, um núcleo aqui em Porto Alegre, cujo núcleo está sediado no ILEA, né? Tem uma sede no ILEA, tem uma sala lá, coordenado pelo professor Luciano Fedozzi, mas que integra diversos departamentos e pós-graduações da universidade, né? Como é a pós-graduação de Geografia, o departamento de Geografia também, o pós-graduação de Sociologia, o departamento de Sociologia, o curso de bacharelado em Ciências Políticas, né, do IFCH,
o Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina, o PROPUR e o Departamento de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura. E, além disso, a Fundação de Economia e Estatística faz parte desse grupo e a ONG Cidade é uma ONG que traz. Então, esse Observatório das Metrópoles, que hoje realmente toma corpo e está sediado dentro da universidade, tem a sua origem em 1998, quando o NERU, Núcleo de Estudos Regionais Urbanos da FEE, ingressa nesta rede de pesquisa. E aí, então, por determinação, como essa rede de pesquisa tinha na sua pesquisa uma abrangência temática muito grande, que envolvia a questão mercado de trabalho e economia, política, gestão e governança e associativismo, estruturação do espaço, questões urbanas, né? Como era uma gama temática muito ampla, então o NERU, como um todo, passa a dedicar sua pesquisa dentro desse campo chamado Observatório das Metrópoles. E aí diversos trabalhos, então, vão se desenvolvendo e a questão urbana passa a ser, digamos assim, a ter uma prioridade, a ter um foco central, né? Então, todas as pesquisas que foram desenvolvidas no Núcleo de Estudos Regionais Urbanos da Fundação estão inseridos dentro desta rede. E tem como temática central a região metropolitana, enquanto espaço geográfico de preocupação e de estudo, que é a questão aglomerativa, que passa a ser, então, o tema central de pesquisa e de análise. Bom, aí começam a se desenvolver inúmeras pesquisas, que vai desde as pesquisas da estrutura social e seus impactos dentro do espaço intraurbano. Então, nós inauguramos na FEE um novo tipo de pesquisa que não era só macro-regional, digamos assim, mas intraurbano, né, considerando as questões urbanas na região metropolitana. Começamos a estudar a questão das políticas públicas dos conselhos municipais. Me desculpa, isso eu tenho, porque eu sou tagarela, né? Tá. E todas as temáticas que envolvem a questão da cidade, né, do urbano, né, questão da moradia, a questão dos aglomerados subnormais, da pobreza urbana, quer dizer, toda esta gama de temáticas foi se realizando, mas com uma particularidade. Como nós estávamos vinculados a uma rede nacional, os trabalhos se tornaram, então, comparativos. A gente tinha a possibilidade de estudar a região metropolitana de Porto Alegre vis-a-vis com o desenvolvimento de outras regiões metropolitanas. Então, se passa a ter uma visão da nossa realidade a partir e em confronto com a realidade nacional. Então, além disso ter mudado a nossa, digamos assim, direção em termos de pesquisa, é um período em que nós passamos a ter uma participação muito ativa em projetos e em agências nacionais e regionais também de fomento à pesquisa. Muitas pesquisas foram financiadas pela nossa FAPERGS e também tivemos assim, apoio do governo do estado através do PROC Guaíba. Então, assim, adentramos o estado, né, ao desenvolver esse trabalho. O PROC Guaíba, que era um programa estadual de proteção da bacia do Guaíba, aporta recursos para a FEE, para o desenvolvimento dessa pesquisa, nos integrando, entende? E também foi uma porta de entrada muito grande para estágios e bolsistas, né? O NERU se tornou realmente um lugar onde os alunos, os graduandos da geografia passaram a fazer seu estágio curricular, né? Então, o professor Álvaro Verdun e eu, nós criamos então uma rede
E eu acho que isso foi um passo muito importante da vinculação da Fundação com a universidade, né? Bom, então a produção científica dentro dessas áreas, eu estou procurando mostrar para vocês quais são, né? Como é que se vai produzindo, se vai estudando, se vai tendo uma inserção dentro das agências mesmo de fomento à pesquisa, o que caracteriza a Fundação também como uma agência de pesquisa, né? Então, nessa época surgiram diversos estudos, então eu acho que a gente tem outros lugares, sites para colocar, que envolve esse tipo de trabalho. Bem, esta é então a terceira fase. O que aconteceu? A FEE começou a sofrer de novo um novo processo de reestruturação, que abriu-se um concurso público. E a abertura de um concurso público renovou, né, o corpo técnico, renovou a pesquisa. E aí, com a entrada de novos pesquisadores, tivemos assim a entrada de um importante geógrafo na época, né, saiu aqui da curso de geografia do pós-graduação. Com isso, renovou o corpo técnico e com isso renovou o campo de pesquisa no núcleo, né? Então, uma quinta fase, que vocês vejam que nós não vamos abandonando as temáticas, mas nós vamos incorporando, ampliando e crescendo, né, à medida em que vai se criando outras condições. Então, atualmente, como é que nós estamos em termos de pesquisa? Atualmente, nós temos 4 grandes áreas, né, de interesse para pesquisa. A questão urbana que permanece, como sendo uma questão central, né? Então, temas sobre a questão da segmentação social, da institucionalização da região metropolitana. A região metropolitana continua sendo, digamos assim, um espaço, né, por ser a maior, e onde estão concentrados os maiores problemas e também as maiores soluções, né, dependendo do ponto de vista, né? Continua sendo, mas a gente já começa a abrir para a questão urbana de outras aglomerações, né? Já começamos a fazer estudos incorporando as aglomerações urbanas de Caxias, né, Nordeste, do Sul, lá Pelotas, Rio Grande, e do litoral, que a gente recebeu um grande, digamos assim, incentivo para o estudo do litoral a partir do estudo da Tânia, né, que fez aquele estudo sobre o litoral norte, que foi a tese dela de doutorado, né? E também nos aprofundamos um pouco mais no estudo da questão do mercado imobiliário, com um enfoque muito interessante para nós, que foi o estudo dos condomínios fechados, que foi uma parceria que nós fizemos também, um projeto específico que nós tivemos com a professora Wanda, né? Nós levamos a FAPERT, que financiou essa pesquisa, que foi muito bom esse trabalho, muito interessante. Então isso continua, tá? A questão regional retorna, porque tem quem faz, né? Tem que ter gente. Então a questão da dinâmica espacial, das desigualdades, rendas e crescimento econômico do estado do Rio Grande do Sul. E um estudo muito importante que foi feito pelo Carlos Paiva, que é um economista, sobre regiões, regionalização e áreas mínimas comparadas. Ele faz um estudo importante tentando ver, e inclusive criando uma metodologia de comparabilidade das áreas e das regiões do Rio Grande do Sul, né? Em termos regional urbano também continua a nossa preocupação, nosso enfoque da questão dos movimentos pendulares, migrações, e vamos retomar agora estudos sobre fronteiras, né? E alguns projetos especiais de interesse gerais, como origem e destino, né, nos municípios gaúchos, desenvolvimento de igualdades gerais, etc. e tal. O que nós temos para frente? Para frente nós temos então 3 grandes áreas de concentração, né? Na área do desenvolvimento regional, 2 linhas de pesquisa.
E eu acho que isso é importante dizer porque o núcleo continua aberto realmente a esse intercâmbio, então é bom que todos conheçam. Duas grandes linhas dentro do desenvolvimento regional, que é Estado, instituições de desenvolvimento e economia e território. Dentro dessas linhas nós temos então alguns projetos que estão em andamento e estão projetados, né? Como na primeira linha, economia política e desenvolvimento regional, formação social e territorial do Rio Grande do Sul em longa duração. E na linha de pesquisa economia e território, nós temos projetos sobre a função, impactos e regras sobre o salário piso estadual mínimo, mobilidade espacial e evolução da renda e do emprego do setor de máquina e implementos agrícolas do Rio Grande do Sul, análise e influência de ocorrência de eventos climáticos extremos nas perdas de produção. E essa pesquisa aqui é uma contribuição direta aqui do pessoal da geografia, né, pela Mariana Lisboa, então é a geografia fazendo presente dentro disso mais né? E a geografia econômica do Rio Grande do Sul, território e inovação, que é a tese de doutorado do Ivan, que também é o nosso colega, né? Bom, tem outras, mas não vou me alongar. Dentro dos estudos urbanos, tem dois grandes projetos, duas grandes linhas de pesquisa, então. 5 minutos, 1 minuto, não, 3. Que é a linha de pesquisa planejamento urbano, gestão e meio ambiente, e a linha de pesquisa morfologia urbana, história e processos sociais. Então aí tem alguns projetos, né? Território, coesão social e governança democrática, dentro dessa grande rede de pesquisa que é o Observatório das Metrópoles. Esse é um trabalho comparativo que compara todas as regiões metropolitanas do Brasil, né? Bom, áreas de ocupação, análise de ocupação em áreas de preservação permanente também, que a Mariana está levando adiante, a questão da mobilidade urbana, né, um estudo sobre o metrô, os impactos do metrô em Porto Alegre, a questão da gestão metropolitana em duas cidades globais, Londres e Paris, retomar os estudos sobre habitação social, mercado imobiliário, áreas de fronteira, e tem um projeto também que a gente indiretamente está participando, que é coordenado pelo professor Paulo, que é sobre os impactos dos grandes eventos, né? Copa do Mundo, que a gente participa como participante, né? Só. Bom, e fora isso, eu acho que vale a pena salientar apenas é que o núcleo, a FEE, através do núcleo, participa de uma grande rede de cooperação, de parcerias, né, como é o próprio Observatório das Metrópoles, a ANCUR, o Observa Poa, que é o Observatório de Porto Alegre, que tem um site bastante interessante também, que nós fazemos parte do Conselho Gestor, e de projetos, né, junto à Secretaria de Segurança Pública, ao Conselho Deliberativo da Aglomeração Urbana do Sul, do Observatório de Desenvolvimento Regional, e fazemos interface com o Grupo de Estudos Federalismo e Democracia, que é o Segov, que está também sediado ali no ILEA, enfim, mais ou menos assim, em termos gerais, essa é a FEE e o núcleo. Agradeço então a contribuição da pesquisadora Roseta Mamarella, da FEE. Nós passamos agora a palavra ao professor Ivaldo Guerra, doutor em Sociologia, professor no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para que nós possamos ter essa primeira parte mais com pesquisas e depois, então, gentilmente nos permitiu fazer essa alteração, o senhor Écio Gomes, da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Por favor, professor. Não é questão de Pode ser. Não, ele não queria segurar. Não, não quero segurar. Está comigo, por gentileza. Eu nem me seguro. É que se segurar, a gente fica com a mão ocupada, eu posso gesticular. Ele fala de gesticular, não pode. A gente fala que não pode. Bom, bom dia a todos.
Primeiro, nós vemos com muito bons olhos esse tipo de debate que está ocorrendo, promovido aqui pelos nossos colegas da geografia neste ano, principalmente porque é um tema, não digo rural urbano em si, mas esse tema de discussões com base em aspectos conceituais de território, etc., ele faz parte muito recentemente do nosso imaginário sociológico e das nossas discussões, por esses ângulos de abordagem que entram novos temas. Espera. Entendeu? Ficou melhor assim? Então, o que eu vou colocar aqui não é propriamente uma síntese, nem histórica, nem sincrética do que se faz num programa de pós-graduação, que no caso é o desenvolvimento rural aqui da URGS, até porque quem trabalha em pós-graduação sabe a complexidade que tem esses programas. Algo que hoje está sendo importante, 6 meses depois já são outros temas, e a multiplicidade de temas, sobretudo num programa que se propõe, se pretende multidisciplinar. Portanto, nós não temos uma síntese feita sobre o que se produz, e a coordenação do programa, ao me delegar essa responsabilidade, me deu algumas orientações assim para que eu possa tratar alguns aspectos conceituais e, digamos, algumas tendências que existem hoje nesse meio, nessa discussão. Então, eu queria começar com como é típico nosso, da academia, discutir conceitos, de onde vem essa dicotomia rural-urbano, porque é assim que eu trato esse tema, dicotômico, São duas percepções que às vezes estão em conflito, às vezes não, às vezes se complementam e assim por diante. Para isso nós precisamos nos remontar ao final da Idade Média, principalmente, quando se gera uma tradição, e se constrói uma dicotomia, do meu ponto de vista intencional, entre a construção de um mito e estigma ao mesmo tempo, para poder justificar uma revolução. O mito e o estigma passa a ser o feudo, que depois na tradição vai se passando como se fosse o rural. Acho que essa já é uma questão importante para a gente entender o porquê que algumas cargas estão presentes nos conceitos e muitos preconceitos estão presentes nessa discussão. Então se transformou o feudo, que seria o rural, ao mesmo tempo num mito, e por outro lado se colocou sobre ele um estigma. Os dois conceitos, tanto mito como estigma, impedem a mudança, eles se tornam conservador. Você quer tornar um artista conservador, transforma ele num mito. Todo mundo vai ver ele 20 anos a mesma coisa. Ou num estigma. Então, é importante esses pequenos aspectos. E, na realidade, isso ocorre porque o feudo resistiu às mudanças que estavam ocorrendo. Então, para poder justificar a volta a insistir a necessidade de uma mudanças profundas, revolucionárias, se procurou isolar o feudo. Ali está o feudo, o mundo está acontecendo aqui. As mudanças estão acontecendo fora do feudo, que vai trazer implicações muito sérias, sobretudo para o Brasil, depois bem mais tarde do que esse período. Então, ao mesmo tempo, ao mitificar esse rural, visou-se com isso, se agregou a ele a ideia de que seria uma preservação do bom. E aí a Igreja Católica, no caso europeu, contribuiu muito. Ela tinha seus pés fincados no feudo e não na cidade. Não na vila, não na cidade. Portanto, o bom está lá. Então, há necessidade de preservar o bom, o moralmente correto. A vila não tinha moralidade boa, correta. E as instituições de coesão. A coesão existia no feudo. Na cidade não havia coesão. Tanto que as primeiras teorias sociológicas, como dizia o Cain, um dos conceitos importantes que ele vai trazer é o conceito de anomia. Anomia significa uma sociedade em que não tem referências consensuadas. As pessoas se orientam por valores que não são consensuados. Bons ou ruins, não importa, mas não são consensuados. E
também há uma sociedade do eu coletivo. O rural passa a ser visto como se todos fossem iguais. Eu chamo isso do eu, entre aspas, coletivo. É uma certa homogeneidade, enquanto que a cidade é a heterogeneidade. E, em última análise, né, a questão também do mito, entra alguns aspectos aí da literatura da pureza. A igreja cansa de santificar jovens que morrem virgem, que dão uma vida, ou seja, uma espécie de mundo da pureza, precisa ser preservado. Já o urbano, que é visto como cité ou vila, esse conceito em francês são conceitos diferentes, né? No Brasil se trata o urbano como uma mistura de conceitos, vem da Grécia, vem da França, etc. Em outras línguas esses conceitos são diferentes. Você fala em vila, na França ela tem um significado diferente de cidade, enfim. Mas enfim, essa cité ou vila é o novo locus da mudança que vai aparecendo, vai se construindo, que é o lugar do laissez-faire. Né? É assim que ele é visto, ou seja, as pessoas são livres, têm liberdade, têm iniciativas, né? Uma espécie de, que depois veio dar uma espécie de visão do liberalismo, né? Que as pessoas têm direito a fazer escolhas diferentes, a optar, a orientar suas vidas por atividades profissionais escolhidas. As mulheres podem escolher seus maridos, não estão predestinadas a determinadas figuras já definidas pelo contexto, pela tradição, pelo ambiente, pela família. Portanto, é o lugar onde vivem as prostitutas, que eram vistas como as mulheres livres, né? Que tinham dinheiro, que tinham informações que recebiam e que tinham o poder de derrubar reis muitas vezes, como ainda tem em alguns países. Né? Ou seja, é verdade. Na Inglaterra, basta dormir uma noite com uma prostituta, o ministro cai do poder. Sim. Não pela moralidade, mas pelo risco que ele põe, por pôr em risco o Estado, porque diante de uma garrafa de vinho, às vezes os segredos circulam mais rapidamente. E essas mulheres são profissionais em captar segredo e vender para outros. As mediadoras dos segredos oficiais. Eu estou brincando um pouco para tornar a menos, mas isso é verdade. Pega a literatura da Europa e fazer bem. Vai ser necessário. É isso mesmo. Aqui é novidade esse assunto. No Brasil tem uns 15 anos, né? 15 anos. Enfim, no campo político, eu estou fazendo uma síntese bem rasante, mas no campo político há uma transição da monarquia, né, que nós conhecemos como, do ponto de vista conceitual, o patrimonialismo, muito forte aqui no Brasil ainda hoje, né, onde havia um Senado